A gente vai conversar agora com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que vai falar com a gente pela internet. Ele está lá em Brasília, né, participando fortemente dessa transição aí do governo nesse momento e vai assumir, né, a vice-presidência da República a partir do dia 1º de janeiro. Ele está conosco, vai participar aqui do fórum, já consigo vê-lo. Vice-presidente, estamos aqui discutindo a sustentabilidade no agronegócio. O que a gente pode esperar que vai ser feito a partir do dia 1º de janeiro e, mais do que isso, né, qual que vai ser a continuidade dos trabalhos que já estão sendo feitos aqui dentro desse tema da sustentabilidade do agronegócio, especialmente no que diz respeito ao financiamento aos produtores rurais. Mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo. Vice-presidente, peço só sua gentileza para esperar um pouquinho que o seu microfone não estava funcionando. Pode falar mais uma vez. Muito boa tarde, Sara. Quero cumprimentá-la, cumprimentar o Júlio Carnino, presidente do Canal Rural Produções, o Aguinaldo Gomes Ramos Filho, presidente da JIF Investimento, e saudar a todos que participam do Planeta Campo. Agradecer o convite, é uma honra poder participar e trazer aqui uma mensagem para todos. Para um setor campeão, nós temos a agricultura dos trópicos mais eficiente do mundo, com ganhos de produtividade extraordinários, crescimento, geração de emprego, geração de renda, notícias boas para o nosso país e para a nossa população. E quero destacar aqui os compromissos do presidente Lula, do governo, que se iniciará dia 1º. Nós estamos cumprindo aqui a transição, e a transição é para não ter interrupção de nada, para garantir a continuidade dos serviços públicos, continuidade das obras públicas, e, de outro lado, como a gente melhorar ainda mais a competitividade e poder crescer ainda mais a agropecuária e a agroindústria. Então, destacaria um item, a questão do seguro rural, porque se a gente conseguir avançar com o seguro, nós vamos estar também resolvendo uma parte importante do crédito agrícola. A outra, o próprio crédito agrícola, Plano Safra, e o governo vai fazer um trabalho de uma agenda de competitividade, e um dos itens da agenda de competitividade é custo de capital. Por que os juros é tão alto no Brasil? É cunha fiscal, então precisa tirar imposto sobre operação financeira. É falta de competitividade, então precisamos ter mais players. É insegurança jurídico-econômica, enfim, é preciso reduzir o custo de capital. Infraestrutura e logística num país continental como o Brasil, e que a produção se faz muitas vezes distante dos portos, então é importante ter uma boa logística e infraestrutura. Aí o investimento privado vai ser muito relevante, concessões, PPPs. Nós precisamos de bons projetos, segurança jurídica e atrair investimento. E também investimento público. Então, a PEC, que foi aprovada no Senado, ela vai garantir o recurso mínimo para investimento, para a gente manter a infraestrutura no país inteiro, um país de dimensões, o 5º maior em extensão territorial do mundo, e poder também investir. Então, infraestrutura e logística. Acordos internacionais, o Brasil precisa ter uma atitude mais ativa no sentido de buscar mercado, de diversificar mercado. Eu destacaria um desses acordos, a questão Mercosul-União Europeia, mas inúmeros acordos podem ser avançados. Diálogo, é muito importante o agro, ele participar, ser ouvido, e o governo vai ter um canal permanente com o setor do agro e com a sociedade civil organizada. Simplificação tributária, nós temos um modelo tributário
onde é muito caro pagar impostos. Então, buscar, através da reforma tributária, uma simplificação tributária para a gente poder avançar mais. Algumas questões mais pontuais, como, por exemplo, fertilizantes. Eu entendo que, pós-pandemia, a globalização continua, mas ela vem com um fator novo, que é o princípio da precaução. Então, globalização, economia integrada, mas nós precisamos ter precaução. Isso vai abrir oportunidade para setores importantes da indústria. Então, o Brasil poder ter mais independência na questão dos fertilizantes, não ficar dependendo de apenas alguns fornecedores. De outro lado, a questão da sustentabilidade, né? O desmatamento da Amazônia não é feito por agricultor, é grilagem de terra, essa é a realidade, e o Brasil pode ser o grande protagonista na questão do combate às mudanças climáticas, que é hoje uma preocupação planetária. O mundo depende de 3 países, o chamado BRIC, Brasil, Indonésia e Congo. Nas Américas, o Brasil, a floresta amazônica. Na África, o Congo. E na Ásia, a Indonésia. São 3 florestas tropicais. Então, é muito importante a gente monetizar, poder avançar mais em crédito de carbono, e o Brasil vai poder atrair muito investimento. Se a gente verificar, a Europa é muito uma população, uma região mais idosa, crescimento mais baixo, guerra, falta de energia. A China, problema de Covid, crise imobiliária. A Rússia, guerra. Excluído os Estados Unidos, ficam 2 países que têm escala, têm tamanho, é a Índia e o Brasil. A Índia cresce esse ano 7% do PIB. Então, com segurança jurídica, com eficiência econômica e uma agenda de competitividade, acho que o Brasil pode atrair muito investimento e ter um crescimento econômico mais forte. E o agro, a pecuária, a agroindústria terá um papel fundamental. Vice-presidente eleito, em relação à política, né, de defensivos agrícolas, um tema tão importante, tão caro para as pessoas que estão aqui, né, presentes hoje também nos assistindo, nós seguimos com ele? Estamos Estou ainda. ouvindo bem, Sara. Desculpa, caiu sua imagem aqui. Esse tema tão importante, nós tivemos avanços bem relevantes em relação a isso nos últimos anos, né? Que é a questão da demora que havia antes para se registrar uma nova molécula, e muitas vezes quando havia essa aprovação, as pragas já haviam mudado, o cenário já havia mudado, né? Porque é isso que a gente vive em um país tropical. Em relação a isso, a gente deve ver uma continuidade daqui para frente? Olha, os defensivos agrícolas são necessários, porque você tem inúmeras pragas, bactérias, enfim, micro-organismos que afetam os vegetais. Então, é importante ter defensivo agrícola. O que nós precisamos ter? De um lado, segurança de que eles não comprometam a saúde humana, aqueles que vão se alimentar através dos produtos agrícolas, e, de outro lado, não ter burocracia. Ou seja, como a ciência é muito rápida, é preciso ter velocidade na avaliação de novas moléculas, de novos produtos, para a gente não ficar para trás. Eu sou daqueles que acredita que é possível conciliar, é possível defender o meio ambiente, é possível defender a saúde e a gente ser rápido na análise de novas moléculas e novos produtos, no sentido de podermos avançar melhor. Vice-presidente eleito, nós temos aqui muitas lideranças do agronegócio e algumas delas gostariam de fazer perguntas ao senhor, aproveitando aqui a sua participação virtual conosco. Uma delas, Teca Vendramin, que é presidente da Sociedade Rural Brasileira, que está aqui, nos dando a honra também da sua companhia. Teca, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, senhor vice-presidente, nosso sempre governador aqui do estado de São Paulo. É um prazer imenso, estou tentando ver para onde que eu olho aqui, para lá, aqui. É um prazer imenso estar aqui com o senhor mais uma vez.
E o que eu quero falar são as pautas do agronegócio, né? Primeira coisa, o senhor já me deu essa oportunidade algumas vezes antes da sua eleição. E eu não vou esquecer hoje, representando o produtor rural brasileiro aqui, com o senhor aqui, que será nosso vice-presidente, de falar que o senhor abre um caderno e anota tudo o que a gente fala. E o senhor anotou as pautas que eu lhe disse ali. Outra coisa que eu queria agradecer ao senhor é a oportunidade que o senhor está me dando de representar os produtores rurais e a sociedade rural brasileira está no grupo de transição do governo. Eu saí daí antes de ontem. E as pautas que eu tenho falado, eu só vou citar, eu vou voltar com o senhor. Primeira coisa, mais importante para a gente, senhor vice-presidente, o senhor já sabe, o senhor anotou no seu caderno, aquele caderno grosso que o senhor anda com ele, é segurança jurídica, direito à propriedade privada. É disso que o produtor rural que está aqui comigo hoje, está me ouvindo no Brasil inteiro, aqui no Canal Rural, é a nossa pauta que eu falo número 1, e o senhor já sabe bem disso. Segunda pauta, que eu falei até essa semana dentro do grupo de transição, regularização fundiária. Né? Nós caminhamos nesse governo, se eu não me engano, essa semana, 444 mil títulos, aqui, que é para olhar, 444 mil títulos entregues, um pedido da sociedade, um pedido do produtor rural para que isso continue. Foi muito importante para a gente esse trabalho. A outra coisa que eu acho que aí eu paro por aí, porque o senhor já falou de conectividade, o senhor já viu o problema da infraestrutura e logística, mas acho que o outro ponto para a gente muito importante é a questão indígena. Né? Nosso respeito ao nosso marco temporal, isso é uma discussão que eu tenho pedido aí para vocês, estando junto, participando, que a gente abra um diálogo e que a gente caminhe nisso. Mas eu vou passar para o senhor. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Obrigada a oportunidade. Obrigada, Teca. Vice-presidente eleito, a palavra é sua. Olha, quero cumprimentar a presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, sou um admirador da Teca Vendramini, tenho sempre procurado ouvi-la e quero reiterar o que até disse durante o período da campanha eleitoral, de compromisso absoluto com a segurança jurídica. Aliás, o direito de propriedade está na Constituição brasileira, não tem muita discussão, é só cumprir a Constituição. Sobre a titulação, entendo que é positiva, é necessária. Nós, em São Paulo, através da Fundação ITESP, avançamos bastante na questão da titulação, tanto no campo quanto também na área urbana, nas cidades, e essa é uma tarefa também importante do governo federal, que irá fazê-la. Em relação à questão de infraestrutura, a Teca Vendramini lembrou bem, além das hidrovias, ferrovias, rodovias, aerovias, dutovias e a integração desses vários modais, a conectividade. Então, acho que nós vamos ter aí 5G, e poderemos avançar muito na questão, e isso será feito, da conectividade. Em relação à questão indígena, ela é regulada por lei, como é também a questão do florestal, a questão do Código Florestal, é cumprir a legislação. Esse é o nosso desafio. Mas quero destacar aqui, Teca Vendramini, que o diálogo será permanente. Quem ouve mais, erra menos, acerta mais. E é muito importante sociedade civil organizada, como a sociedade rural brasileira, que tem uma tradição, tem serviço prestado não apenas à agropecuária, ao setor do agro, mas ao Brasil, à sociedade brasileira como um todo. Eu sou pequeno produtor rural, filho de veterinário, meu pai se formou na Faculdade de Medicina Veterinária, primeira turma da USP, em 1934, e até os 16 anos de idade nunca morei na cidade, só na zona rural. Aliás, em Pindamonhangaba nem tenho casa na cidade, mas só na zona rural. Então, uma grande satisfação
tenham, na pessoa do presidente Lula e na minha pessoa, como origem do campo, e quem continua no campo, um diálogo permanente para a gente poder avançar mais. Nós queremos é que cresça mais o setor. Vice-presidente eleito, temos uma segunda e última pergunta do Jacir Costa, presidente do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, que também vai fazer um questionamento ao senhor. É um prazer estar com o senhor vice-presidente. Eu só queria lembrar a Teca que quando o governador, o vice-presidente Geraldo Alckmin tinha um caderno de 100 páginas. Hoje o caderno é de 1000 páginas. E ele disse que essa, em função dos problemas, são muito maiores no governo federal que no governo estadual. O meu tema é sobre biocombustíveis. Eu gostaria de colocar, o senhor conhece muito bem, o senhor foi um grande incentivador do programa de etanol no estado de São Paulo, que hoje nós temos uma indústria automobilística, uma indústria de autopeças inovadora e que é muito ligada ao uso do etanol através do carro flex fuel, que caiu no gosto da população. E o etanol pode ser e deve ser a solução de transição energética no Brasil, visto que ele polui menos um carro etanol atual do Brasil que o carro elétrico europeu, visto que a Europa ainda depende de energias fósseis para a geração da sua eletricidade, quando você considera o ciclo de vida. E nós temos aqui, já no Brasil, em produção de algumas montadoras, o carro híbrido, que gera a energia no próprio veículo, a eletricidade no próprio veículo, com o uso do etanol. E em desenvolvimento, o futuro que vai vir, que é o carro a hidrogênio, e como diz o professor Gonçalo Pereira da Unicamp, o etanol é um cacho de hidrogênio. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiro, da política industrial automobilística brasileira, que o etanol está muito ligado, e, em particular, ao etanol e também ao nosso biodiesel. Obrigada pela pergunta, Jacir. Vice-presidente eleito, a palavra é sua mais uma vez. Olha, agradecer ao Jacir Costa Filho, que coordena toda a área do agro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, tem uma larga experiência no setor sucroenergético, e dizer da importância desse setor. Nós somos o maior produtor do mundo de açúcar e álcool, grandes exportadores também, especialmente de açúcar, e o campeão do etanol. E São Paulo, nós fizemos a nossa parte. Há 20 anos atrás, em 2002, nós tínhamos a alíquota de CMS 25% para a gasolina e 25% para o etanol. Nós reduzimos para 12% o etanol, menos da metade. E para o consumidor, então tornando mais barato na ponta para o consumidor. Então, em São Paulo, o carro flex fuel praticamente virou a álcool, dando uma enorme competitividade ao setor do etanol. Energia mais limpa, e nós temos as regiões metropolitanas. Veja que a poluição lá atrás chegou no inverno a tal ponto na região metropolitana de São Paulo que foi implantado o rodízio. O rodízio, quando foi feito lá atrás, era só no inverno, pela queda enorme da qualidade do ar. E aí deu tão certo que o rodízio ficou o ano inteiro, mas ele começou para diminuir a poluição. E depois nós nunca mais tivemos problema grave de poluição. Uma das razões foi o sucesso no carro flex fuel do etanol. É um setor que fixa carbono no solo, porque você tem que plantar cana, energia renovável, gera muito emprego, porque é uma cadeia longa, vem desde o plantador de cana até a indústria e o setor também de serviços, agora até etanol de segunda geração. Destacou bem o Jacir a questão da transição energética. Então, o etanol pode ter aí uma boa combinação
para o carro híbrido elétrico, mas com a presença do etanol, e também hidrogênio a partir do etanol. Eu fui professor de cursinho quando era estudante de medicina, e eu era professor de química orgânica, a química do carbono. Então, o Jacir tem toda a razão do cacho de hidrogênio. Etanol, né, álcool etílico, é C2H6O. Tem 6 átomos de hidrogênio em cada molécula. Então, o etanol tem que ser o combustível de hoje e o combustível de amanhã. Ele vai cumprir esse papel importante na transição energética e também amanhã no hidrogênio. E o biocombustível. Hoje é B10, você tem 10% de óleo vegetal ou gordura animal no diesel, que é o chamado B10. Nós estamos evitando importar mais diesel, porque dependemos hoje uma parte importante de importação, evitamos essa importação, geramos emprego no Brasil através do biocombustível e, de outro lado, ajudamos a saúde da população, diminuindo a poluição de combustível fóssil. Já chegou a B13, era para ir para B15, 15% de óleo vegetal no diesel, evitando a importação. Essa é uma discussão que será feita mais à frente, não nesse momento, mas ela é muito importante, como o etanol lá atrás foi e se realizou num sucesso na redução de poluição de combustível fóssil. Da mesma forma, os óleos vegetais e gordura animal, o biocombustível terá um papel relevante na energia e na qualidade do ar e do meio ambiente. Vice-presidente eleito, eu disse que seria a última pergunta, mas na verdade a gente vai aproveitar um pouquinho mais a sua participação aqui conosco no fórum. Tem mais uma pessoa que quer falar com o senhor, que é Tirso Meirelles, presidente do SEBRAE e vice da FAESP. Seja bem-vindo. Como vai, querido Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente da República? Uma grande alegria. O cafezinho está lá da Mogiana para a gente tomar, viu, vice-presidente? Mas, na realidade, é o seguinte, eu quero primeiro agradecer a Vossa Senhoria. Nós estamos aqui com a Teca, estamos aqui com Jaci, que nos ajudaram muito para que nós pudéssemos retirar a vacinação da febre aftosa a partir de 2024. O senhor foi o grande estimulador no seminário e fórum que nós fizemos na Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, onde o senhor esteve presente com todo o governo do senhor, onde hoje nós estamos conseguindo, com aquele arranque que o senhor nos deu, para que nós pudéssemos estar tirando a vacinação a partir de 24. Nós estamos trabalhando com a sustentabilidade toda, e o senhor que é pecuarista e conhece, vamos precisar muito do apoio do senhor para que nós possamos levar ao mundo lá fora, mostrando que a nossa pecuária é sustentável. Que a nossa pecuária hoje, além de ser sustentável, ela tem uma sanidade fantástica e precisamos, sem dúvida nenhuma, mostrar ao mundo que realmente a sustentabilidade do agronegócio é permanente. Então, é um agradecimento e pedir um apoio à Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigada, Tirso. Obrigado, quero cumprimentar o Tirso Meirelles. Através do Tirso, enviar um abraço muito afetivo ao nosso mestre de todos nós, Dr. Fábio Meirelles. Aliás, fui deputado federal junto com o Dr. Fábio Meirelles, quando a gente garantiu o recurso para o Senar. Então, foi muito importante o recurso para o Senar, para a capacitação no campo, para a gente poder ter recursos humanos bem preparados e para poder melhorar a produtividade e avançar mais ainda no agro. Quero lembrar aqui, o Tirso convidou para um café. Eu me lembro que uma vez, Tirso e Teca, Luiz Raffers era presidente da Sociedade Rural Brasileira, e foi lá ao meu gabinete, com mais alguns líderes da sociedade rural, e aí veio o garçom para servir café, e alguém agradeceu, mas disse que não queria. Aí o Luiz Raffers falou, não, peça, mesmo que não tome, né? Mas precisa pedir, precisa prestigiar, precisa consumir. Então, está aceito aí o convite do café, Tirso Meirelles.
e destacar aí o nosso compromisso para a gente avançar aí o máximo que a gente puder, no sentido também da formação dos recursos humanos, da pesquisa e do aspecto sanitário, né? O Brasil tem um histórico de sanidade, tem um histórico de compromisso com a questão sanitária, isso vai ser mantido e com isso nós vamos conquistar ainda mais mercado. A forma de fazê-lo, discutimos, né? Qual é a melhor maneira de fazer, de fiscalizar, de acompanhar. Aí é uma discussão a ser feita, mas a questão sanitária ela é central, tanto no mundo animal quanto também no mundo vegetal. Mas quero agradecer o convite do Canal Rural para participar deste encontro, que para mim foi muito honroso. Muito obrigado, Sara. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco nesse dia tão especial e agradecemos aí a disponibilidade no meio da sua agenda. Obrigada.